devagarinho? Vamos trabalhar isso. O Enem vai trabalhar com você de uma maneira bem pontual, ele vai te dar uma molécula e você não precisa se apegar muito ao conteúdo, ao conceito. Eu vou te dar essa dica, porque eu percebo muitos alunos às vezes que sabem bastante a matéria, que se atrapalham na questão do Enem, porque querem achar respostas para conceitos ou definições para termos que são assim clássicos na isomeria. E não é isso que o Enem quer. O Enem vai te dar uma molécula, vai te dar duas ligações duplas. Você vai ter que achar nas respostas uma molécula que tenha duas ligações duplas. O Enem vai te dar uma molécula que tem uma geometria de um jeito. Você vai ter que achar nas respostas uma molécula que tenha a geometria do mesmo jeito. Então é muito mais relacional do que efetivamente conceitual. Eu digo isso porque muitos alunos bons se atrapalham por causa da busca incessante por conceitos e isso não é relevante para o Enem. Acredite. Agora, na URGS já é totalmente diferente. A URGS vai te dar provavelmente alguma coisa sobre algum contexto de pesquisa, vai te dar molécula e ou vai perguntar um 2 na N, que é o número de carbonos quirais, o N é o número de carbonos quirais para o cálculo de ativos, ou vai dar para você uma molécula para fazer uma comparação com isomerismo geométrico. É muito previsível, mas são duas abordagens bem distintas para o mesmo tema, o tema isomeria. Tudo bem? Então eu passei uma pré-aula já para dar uma antecipada em alguns conceitos, para você já se habituar com algumas coisinhas e podermos trabalhar de maneira mais dinâmica essa introdução à isomeria e podermos aprofundá-la de maneira objetiva. Portanto, queridos, isomeria, do que se trata? É o estudo dos isômeros. Veja, ela é muito paradoxal. Paradoxal é quando as coisas fogem à lógica comum, né? Porque, por exemplo, se você parar para pensar no nome, você vai ler iso, mesmo, meros, partes, isômeros. O nome leva você a pensar em igualdade. Mas o que você faz aqui não é buscar igualdade, é muito pelo contrário. O que você tem que fazer aqui é procurar as diferenças. Então, a isomeria é a arte da diferença, da busca pelo diferente. Por isso, pensemos no conceito. O que são isômeros? São substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, como a isomeria é o estudo da diferença, qual é a diferença entre estas substâncias? É isso que a isomeria vai buscar. E como ela é a ciência da diferença, existem dois grandes âmbitos nos quais você nota ou percebe esta diferença. O primeiro âmbito é o âmbito fácil, digamos assim, no qual o próprio plano do caderno, do quadro, da prova é suficientemente bom, digamos assim, e completo para lhe mostrar a diferença entre as moléculas. Por exemplo, aqui você tem uma molécula que tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ela tem função aldeído. Aqui do lado você tem uma molécula diferente, composto diferente, com a mesma quantidade de átomos, só que você não tem um aldeído, você tem uma cetona. Veja, onde está o princípio dos isômeros? Na fórmula molecular, que é a mesma. Eu gosto de brincar que a isomeria é a parte dos anagramas da química, né? Você tem as mesmas letrinhas e você vai ter coisas completamente diferentes, como por exemplo, quando você pega a palavra amor, que você tem lá Roma, mora, ramo, mar. Então você tem várias palavras diferentes, perdão, todas com as mesmas letrinhas, os sentidos são completamente, antagônicos, díspares. Agora as letrinhas são as mesmas. E a mesma coisa você percebe aqui. Você tem um aldeído, você tem uma cetona. Eu não precisei de nenhuma análise muito profunda para fazer isso. E por não precisar de uma análise profunda, a gente enquadra esse tipo de isomeria numa isomeria chamada de plana, ou como você pode ver no livro, constitucional. Por que constitucional? Porque pela própria constituição da estrutura da molécula, você consegue perceber com muita facilidade quais são as diferenças. E isomeria é a arte da diferença. Você está predestinado aqui a procurar o que é diferente e, obviamente, não o que é igual. Tudo bem? Bom, agora, você pode ter também, com a mesma quantidade de átomos aqui pré-determinados, outras diferenças um pouco mais sutis, implícitas, tênues, não tão claras ou, digamos assim, explícitas como as que você teve anteriormente. Por exemplo, os seus olhos lhe mostram que
tem uma diferença aqui, mas o seu vocabulário não sabe dizer qual ela é. Quer ver? Qual é a diferença que existe entre esses dois compostos? Muita gente vai querer dizer posição, e não é. A posição do OH aqui e aqui é a mesma. Ambos estão no carbono de número 1 da molécula. Então não é a posição. Portanto, veja como é intrigante. Você sabe que tem alguma coisa diferente, você está vendo que tem algo diferente, mas lhe falta talvez algum amparo teórico para você entender o que é diferente ali. Quando essas coisas acontecem, quando as diferenças não são tão explícitas, são sutis, por exemplo, não é a função, não é a cadeia, não é a posição das coisas. Então o que é? Quando você não sabe responder, a gente parte para um outro âmbito, a gente parte para uma outra esfera de análise, que é uma esfera muito mais profunda. Ela vai requerer boa vontade, muita imaginação de vocês e o número do cartão de crédito do seu adulto responsável e o código de segurança atrás dele. Você vai precisar baixar alguns aplicativos para enxergar, sim, as geometrias de uma forma espacial. Se você não conseguir fazer isso, você realmente vai criar alguns obstáculos de compreensão. E a gente vai tentar solucioná-los agora. Tudo bem? Então, quando isso acontece, você está no âmbito espacial, você está no espaço. É lá no espaço que você vai notar a diferença. Qual a primeira pegadinha? O Enem chamou a isomeria espacial de estereoisomeria. Vejam os radicais. Estéreo é um prefixo de espaço, isomeria de isomeria. Então, estereoisomeria é como nós chamamos o isomerismo espacial. Portanto, o professor fez aqui para você um fluxogramazinho e eu montei um cartão. Como eu quero que você preste o máximo possível de atenção e tenha o mínimo possível de desgaste, de cansaço e assim por diante, eu preparei todos os cartõezinhos como de praxe, mas esse cartão em particular, ele também é um estudo de caso. Como assim um estudo de caso? Nós temos um pequeno problema aqui. E o nosso problema é, eu tenho um monte de moléculas aqui embaixo, tá vendo? E a gente vai enquadrar esse monte de moléculas agora nas respectivas isomerias às quais elas pertencem. Como assim? Vamos lá. A isomeria ou as isomerias que elas apresentam são isomerias planas ou isomerias espaciais? São isomerias, ou seja, diferenças cujo plano já é suficientemente completo, pleno, como posso lhes dizer, adequado para eu distinguir as diferenças, ou vai haver a necessidade de fazer análises espaciais? Então é isso que a gente vai ver aqui. Se o plano é adequado, suficientemente adequado, então, onde se encaixa? A diferença está na cadeia, está na posição dos radicais, está na função, está no heteroátomo, como eu expliquei ali naquela pré-aula para você, está no enol, porque é o isomerismo do enol, a tautomeria, ou se não está no plano, se está no espaço, onde está? Está na geometria das moléculas ou está no fenômeno da quiralidade? Então, a gente tem um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Você tem uma situação, um problema, você vai problematizar em cima dela e você vai resolver esse seu caso pontual, seu caso particular. A melhor maneira para você categorizar direitinho aqui essas moléculas, primeiro é vendo os casos da plana, as categorias, e posteriormente as categorias da isomeria espacial. Portanto, antes de sair colocando cada qual no seu lugar, vamos dar uma olhadinha especificamente no isomerismo plano. Vou pedir que você preste muita atenção, pegue ali o livro na página de número 130, onde estávamos, por gentileza, me acompanhem na leitura, tudo bem? E vamos lá, vamos começar agora a organizar cada qual no seu lugar, cada isômero na sua respectiva classificação. A isomeria de cadeia é quando você tem como diferença a cadeia. Então vamos pegar aqui isômeros cujas cadeias são diferentes. Aqui você tem um, aqui você tem o seu isômero, aqui você tem outro, e aqui você tem outro isômero. Assim, prontinho. Eu tenho dois pares de isômeros ali, como você bem pode ver, que são isômeros de cadeia. Os dois primeiros são isômeros de cadeia porque claramente a primeira cadeia é fechada e a segunda cadeia é uma cadeia aberta. Quando as cadeias são diferentes, chamamos de isomeria de cadeia.
O primeiro é fechado, o segundo é de cadeia aberta. A fórmula molecular de ambos vai ser C5H10. Dessa maneira. Lembrando que na bond line, que é a representação de risquinhos, cada canto corresponde a um carbono e você completa as ligações que estão ausentes com átomos de hidrogênio. Então aqui você tem um C, 2Hs, um C, 2Hs, um C, 2Hs. Se alguém tiver alguma dificuldade quanto a isso, peço por favor que marque um plantão, conversemos de forma, enfim, individual, ou dê uma revisadinha nas aulas iniciais onde a gente conversou sobre representações de compostos orgânicos, porque isso é essencial agora para o nosso entendimento de isomerismo. Ali do ladinho você tem então um composto de cadeia aberta de fórmula semelhante. Aqui embaixo também é um isomerismo de cadeia, por quê? A cadeia da primeira molécula é uma cadeia ramificada. Já a da segunda molécula é uma cadeia sem ramificações. A gente chama de cadeia normal. Vejam que são isômeros, pois as fórmulas são estritamente iguais. Você tem ali um C4H10. C4H10. Por isso são isômeros. Portanto, queridos, quando as cadeias forem diferentes, você tem... Oi, Vic. A gente tem isomeria de cadeia. Tudo bem? Simples assim. É bem fácil. Pessoal, quando nós vamos ter isômeros de posição ou isômeros posicionais? Quando na sua cadeia você fizer a numeração e você perceber que nessa numeração os radicais, ligações duplas, ramificações mudaram na posição da cadeia, saíram de um carbono 2, por exemplo, e foram para um carbono 3. Então você tem ali um posicionamento diferente. Onde estão os isômeros posicionais? Tá aqui, ó. Você tem um aqui, esse aqui é um de posição, e esse aqui é um outro de posição. Se nós olharmos com atenção estes dois isômeros, vocês vão ver que são isômeros, obviamente, porque a fórmula é estritamente igual. Você tem ali um C4H8. Você tem 4 carbonos e 8 hidrogênios para cada qual dos isômeros. E você sabe que é posição? Pois ao pegar a sua estabilo e começar a colocar os carbonos 1, 2, 3 e 4, a ligação dupla não está no mesmo carbono nos dois compostos. No carbono da esquerda, você tem a ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. No composto da direita, você tem a ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Logo, o que mudou se compararmos os dois compostos? Dentre os dois compostos, qual foi a mudança? A mudança se concentra na ligação dupla, na posição da ligação dupla, que no primeiro está no carbono 1, no segundo está no carbono 2. Portanto, quando a diferença estiver na posição, querido, você tem isômero posicional. Tudo bem? Bom, aqui você tem também outros dois casos bem simples e fáceis, chamados de isômeros de função. Eu vou pegar aqui pares que são super populares, como por exemplo, álcoois e éteres, aldeídos e cetonas, dois pares isoméricos bem comuns nessa função ou isomeria de função. O primeiro é isômero do segundo, por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de átomos e elementos. Você tem ali um C4H10O, tanto para um quanto para o outro. Entretanto, o primeiro é um álcool, é um alquinho. Você está vendo ali uma hidroxila alcoólica, bem fácil no carbono. Então é um alcool. E o segundo é um éter. Éter. Então, funções diferentes, fácil, isomerismo funcional. Já no de baixo, você tem uma fórmula de C4H, veja, 8O. Os dois têm a mesma fórmula. Entretanto, o primeiro é um aldeído, que tem a carbonila na ponta da cadeia, e o segundo é uma cetona, porque você tem a
carbonila entre carbonos. Veja que algum outro aluno pode achar que isso aqui é um caso de isomerismo de posição. Porque alguém pode me questionar assim, ó. Ô professor, mas para mim isso está errado. Para mim o que mudou foi a posição da carbonila, que neste primeiro está na ponta da cadeia e aqui está no meio entre carbonos. Então se mudou o posicionamento da carbonila, isomerismo de posição. Quando você tem uma mudança nas funções, querido, isso evidentemente gera mudanças de cadeia, mudanças posicionais nas moléculas, mas a isomeria que você deve classificar não é isomeria de cadeia, não é isomeria de posição, é exclusivamente isomeria de função. Pois quando você tem isomerismo de posição, a única coisa que pode mudar é a posição. Quando você tem isomeria de cadeia, a única coisa que pode mudar nas moléculas é a cadeia. Portanto, de uma maneira mais didática, é provável que fique mais claro dessa forma. A função tem prioridade, evidentemente, porque quando você tem mudança de função, é factual, você vai ter funções diferentes. Então você pode me questionar, professor, mas essa cadeia é hétero, aquela é homo, e tu está coberto de razão. Entretanto, essa molécula aqui é um éter e aquela molécula, oi Mari, é um álcool. E se você tem funções diferentes, independentemente da cadeia que você tem isomerismo de função. Não esqueça disso, isso é bem importante. Agora, pessoal, tem um detalhezinho que é essencial. Tipo, álcool é álcool. Éter é éter. Se eu tivesse aqui um frasco com éter e um frasco com álcool, esse aqui não se transformaria naquele lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa molécula que você tem aqui em cima, ela tem cadeia homogênea, por tal motivo, numerações pré-determinadas. Então você tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Agora, se essa molécula fosse heterogênea, ela não teria essas numerações pré-determinadas. Como assim? Bom, eu citei para você dois casos pontuais, um da isomeria de posição e outro da de função, que gerarão um pequeno problema para a gente. E, na verdade, dois pequenos problemas. E esses dois pequenos problemas são chamados de compensação e tautomeria. Não é difícil de resolver porque elas são cobradas sempre do mesmo jeito. Mas muitas vezes, a maioria dos estudantes acaba tendo dificuldade aqui na compreensão do porquê que é compensação, porquê que não é posicionamento. Então, para tentar melhorar aí a sua compreensão, eu vou trazer para você dois isômeros aqui de metameria ou compensação. Tá? Aqui, pronto. E qual é a primeira e grande dúvida que o aluno traz ao olhar para isso? Ele olha para isso aqui e ele se pergunta, professor, muito ruim a explicação, incompreensível, não dá para entender. Por que isso aqui não é uma isomeria de posição? Se o que mudou foi a posição do heteroátomo. Bom, se você quiser acompanhar isso de uma maneira bem interessante, simultânea à explicação do professor, na página 132 você vai encontrar os exemplinhos, com uma explicação bastante vasta, e algumas flechas que vão elucidar a explicação que eu vou dar para você agora. Tudo bem? Voltando ali ao cartãozinho, a resposta para a pergunta que tu fizeste antes, do por que não é posição, requer uma outra resposta antes dessa. Pense. Quem é o carbono 1 aqui? O da ponta? É? Então eu vou dar o nome desse composto para você. Esse é um etoxietano e aquele é um metoxipropano. Você teria uma mudança de posição se mudasse, por exemplo, do propan-1-ol para o propan-2-ol. Aí você tem uma mudança de posição, porque o número muda e o número é o que identifica a posição. Quando a sua cadeia é hétero, você não tem posicionamentos na cadeia, você tem várias cadeias. Você tem aqui um et, um met, um prop. Então isso implica num problema conceitual, porque você não tem os carbonos pré-determinados já enumeradinhos em cadeias heterogêneas. E deste modo, eu não posso dizer que esse é o carbono 1, aquele é o carbono 2 e o oxigênio foi do 1 por 2, porque não foi. Então, deste jeito, pessoal, por causa deste argumento que eu dei para você, de que cadeias heterogêneas não vão apresentar o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Você não pode chamar isso de mudança de posição. Né? Quando o heteroátomo ele se desloca dentro das cadeias, então vamos escrever assim, ó, vamos usar um outro verbo para enriquecer, sabe, o nosso vocabulário. E esse verbo é deslocar. A compensação acontece quando ocorre um deslocamento do heteroátomo. Deslocamento do heteroátomo. E essa é a palavra-chave, aquela que a gente busca nessa isomeria. Heteroátomo. Tudo bem? Deslocamento do heteroátomo. Simples assim. Sempre que o heteroátomo for deslocado dentro de uma cadeia orgânica, o que vai acontecer, querido? Você não pode chamar isso de isomerismo posicional. Ora, você não pode justamente porque o heteroátomo ele não vai implicar em cadeias tradicionais, cadeias com numerações fixas, e em virtude disso, você não pode dizer que ele foi do 1 para o 2, do 2 para o 3. Não pode ser isomerismo de posição. Tudo bem? Então, pessoal, seja bem objetivo. Heteroátomo, querido, uma palavrinha só. Quando muda o heteroátomo, você vai ter literalmente um isomerismo de compensação. Simples assim. É bem fácil mesmo, tá? Então tá ali. Essa é a nossa primeira complicação, nosso primeiro perrengue. E é legal a gente dar uma, sabe, uma enriquecida no nosso vocabulário para que ele tenha uma certa robustez. Esse verbo deslocar, ele é ótimo para você associar na hora de interpretar na hora da prova. Então, por favor, deslocamento é a palavra que você deve utilizar para falar de compensação. Deslocamento de quem? Do heteroátomo. Então, se a molécula, os dois isômeros não possuírem heteroátomos, você não está falando de compensação. Eu fiz uma outra encenação aqui para ti, você sabe, o professor aqui, ele é performático, faz drama para tudo. Eu falei que se você tiver um éter e você tiver um álcool, o álcool nunca vai virar o éter nunca vai virar o álcool espontaneamente. Agora, se você tiver um enol, evidentemente da função dos enóis, dentro do sistema, automaticamente vai haver uma coisa estranha, chamada de equilíbrio dinâmico ou equilíbrio tautomérico. Algumas moléculas do enol ali dentro vão começar a se transformar espontaneamente em aldeídos ou cetonas. E como isso não acontece com os demais isômeros funcionais, criou-se uma particularidade da isomeria funcional, por assim dizer. E essa particularidade nós chamamos de equilíbrio tautomérico, que é a tautomeria. Queridos, estes são os enóis. Você tem dois tipos, coisa fácil, coisa simples, para nós não nos complicarmos. Eu vou começar mostrando aqui o primeiro, que é um enol que vai virar um belíssimo aldeído, como você pode enxergar ali, um chozinho, olha ali. E aqui embaixo você tem o segundo, que é um enol secundário, que vai virar ali uma bela de uma cetona. Você tem ali uma cetona para você fazer a comparação, ok? Então, como a gente chama isso? Quando isso acontece, eu quero poucas palavras, eu quero objetividade. Eu vou te dar uma palavra só, e a palavra é enol. Só isso. Gravou enol, querido, não tem como você se atrapalhar, porque a tautomeria é o isomerismo do enol. Então é quando ocorre um equilíbrio enólico. Como assim equilíbrio enólico? Ah, que coisa nada a ver. Eu vou ser mais claro e explicar isso para você de maneira compreensível. Equilíbrio enólico, evidentemente, tem a ver com o equilíbrio gerado pelos enóis. Os enóis, eles, por causa da grande eletronegatividade do oxigênio, expõem a ligação π a esse oxigênio. E quando o oxigênio fica pertinho da ligação π, ele acaba entrando numa estrutura de ressonância. Ele puxa esses elétrons da ligação π, que são elétrons mais soltinhos, para si. Ao puxar para si, ele vai gerar um mecanismo de ressonância, como falei para você. Essa ligação π vai para o oxigênio. Como o carbono vai ficar sem ninguém, um carbocátion, ele vai atrair o hidrogênio para si, como você pode enxergar na página de número 132.
Ao atrair para si, você acabou formando um aldeído. Esse aqui é o movimento da ligação, tá? Vou fazer para que você enxergue aqui, ó. A ligação π vem para cá e o hidrogênio acaba entrando aqui. E aí você vai ter a formação de um aldeído. Esse equilíbrio é o equilíbrio enol-aldeído, ou aldo-enólico, que evidentemente é a mesma coisa. Só que aqui embaixo, se você observar a dança dos elétrons, veja, olha ali, a ligação π vem para cá, e aí você se pergunta, e o hidrogênio? Querido, o hidrogênio vem para cá. Quando você faz essa dancinha, a dança dos elétrons, você vai perceber que ao puxar essa dupla aqui para o oxigênio, você não vai mais formar um aldeído, e sim formará uma cetona. Mas isso aconteceu porque o seu enol em particular é um enol secundário, ou seja, um enol cujo OH está ligado a um carbono secundário. Caso você tenha esquecido que é um carbono secundário, não tem problema não, vai lembrar para você. Ó, o carbono secundário é o carbono que está ligado a dois outros carbonos. E um carbono primário é um carbono que está ligado a um ou a nenhum outro carbono. Deste modo, para ser o mais expressivo e objetivo possível, você pode lembrar da seguinte forma. Enol, pessoal, vai formar equilíbrios enol-aldeído ou equilíbrio enol-cetona. Vai se formar um enol-aldeído quando você tem enol primário e vai se formar enol-cetona ou cetoenólico quando você tem um belíssimo enol secundário. Aí você faz aldeído, daí você faz cetona. Tudo bem? Assim, e aqui você faz cetona. Certo, queridos? Então, essa é a isomeria plana, são 5, é tecnicamente a mais extensa em número, entretanto, em conceito, de longe, ó, não chega nem perto das que vocês vão ver agora. Se você puder me aceitar, eu vou ficar imensamente grato, como sempre. E se tiver Android, não precisa se endividar, não precisa aí, né, enfim, parcelar o seu iPhone novo, porque tá no grupo ali, você pode baixar a fotinha sem problema algum. Tá, pessoal? Bom, então, dito isso, vamos lá para o nosso estudo de caso. Ó, o professor tem aqui a nossa tabelinha e a gente já pode colocar os respectivos isômeros nos respectivos lugares. Isomeria de cadeia, por exemplo, pode ser essa daqui. Isomeria de posição pode ser essa daqui. Isomeria de função pode ser álcool com... Não, agora sim, com éter. Ó, metameria ou compensação tem que ser o heteroátomo. Deslocamento do heteroátomo. E tautomeria tem que ser o enol-aldeído ou o enol-cetona. Aqui no caso, enol-aldeído. Então a gente já conseguiu resolver o nosso maior problema, que é organizar a maioria das moléculas que a gente